Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gerenciamento de projetos de software. E nesse conjunto de aulas a gente vai começar a falar sobre uma outra área do conhecimento. A gente vai falar sobre o gerenciamento dos custos, tá certo? Então nessa aula a gente vai começar a falar aqui sobre o que é o gerenciamento de custos, né? Como você pode utilizá-lo, quais são as técnicas que são utilizadas dentro desse tipo de gerenciamento e algumas outras coisas mais, tá bom? Bem, um dos principais conceitos que a gente vai ver dentro dessa área do conhecimento de gerenciamento de custos é o valor agregado. Então, o valor agregado é uma técnica que a gente vai utilizar aqui para calcular, tá? Quão bem, né? Quão bem está indo o andamento do nosso projeto. Então, vamos ver um exemplozinho aqui do que seria essa análise do valor agregado. Então, digamos que você, como gerente, tem aí 6 meses para construir uma casa de 6 cômodos. Então, cada cômodo leva, em média, um mês para ser concluído e custa 10 mil. Então, aqui você já tem o tempo, né, que vai estar refletido lá no cronograma, e você também tem o custo aqui, que vai estar descrito lá na parte do gerenciamento de recursos. Então, passaram-se 2 meses e o orçamento indica que há 48 mil em caixa, né? Então, o que é que se pode concluir disso? Então, você tinha 6 meses para construir uma casa de 6 cômodos, né? Cada cômodo vai levar em média um mês e vai custar 10 mil. Então, um cômodo vai ser aproximadamente 10 mil e demora um mês, né? Então, passaram-se 2 meses e o orçamento indica que há 48 mil em caixa. Então, se passaram-se 2 meses, o que é que se espera com essa perspectiva aqui? Se passaram 2 meses, espera-se que tenha se gastado 20 mil, né, já que é 10 mil por mês, e se tem aí 2 cômodos construídos, né? Então, isso aqui era o que se esperava alcançar. E dado que isso tivesse acontecido, né, já que tinha-se 60 mil de início, né, então você iria ter os 60 mil menos os 20, e você deveria ter aí 40 mil em caixa, né? Mas você tem 48. E o que é que se pode concluir disso? Isso é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Ó, planejava-se, ou seja, gastou-se menos do que o esperado, né? Tudo bem, isso é uma coisa boa. Mas será que foi possível entregar o que estava planejado? Tá, se você gastou menos e você entregou menos coisas, né? Não tem nenhuma vantagem nisso. Mas se você gastou menos e entregou o que você tinha prometido e com a qualidade que você tinha prometido, isso é uma coisa boa, né? Então, assim, o cenário você não pode analisar unicamente, né, o valor que você tem em caixa, você não pode analisar unicamente o tempo que foi gasto, mas você deve fazer essa análise avaliando esses dois fatores, né? Então, nem sempre você ter economizado dinheiro é uma coisa boa e nem sempre você gastar mais dinheiro do que o previsto é uma coisa ruim, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso mais na frente. Então, em um projeto, a avaliação de desempenho do projeto ela pode ser realizada através da análise do valor agregado, né, que é essa técnica que a gente falou anteriormente, onde o custo e o prazo do projeto eles são acompanhados de forma simultânea, né? Então, com a análise do valor agregado, é possível avaliar o custo e o prazo de um projeto, que são algumas das características principais. Então, dessa forma, a análise do valor agregado, né, tem como principal vantagem integrar o que está sendo entregue pelo projeto, ou seja, o escopo, na linha de tempo, né, o cronograma, considerando todos os recursos que foram utilizados para medir o desempenho. Então, a análise do valor agregado ela vai conseguir reunir aí em uma única métrica o escopo do projeto, o cronograma do projeto e os custos associados ao projeto. Tá? Então, a análise do valor agregado é uma técnica bastante utilizada, é bastante útil e interessante para ser utilizada aí no gerenciamento dos projetos. Então, e sobre o controle de custos, né? Então, é importante para garantir que estamos cumprindo o orçamento, né? Então, você tem que ter o controle dos custos do projeto. E o gerente de projeto ele deve estar apto a responder seguramente essas três questões. Então, ele deve estar seguro para responder se houve mudança significativa no projeto que alterou o orçamento inicial, o projeto está dentro do orçamento que foi aprovado, o projeto vai terminar dentro do orçamento. Então, essas três perguntas aí ele consegue responder facilmente se ele estiver conduzindo aí
um bom gerenciamento do projeto. E vamos aqui para um exemplo, né? Então, um projeto para a construção de uma casa, né? Igualmente ao que a gente viu no primeiro slide, onde você tem 6 cômodos e tem um orçamento aí de R$60 mil para gastar na construção dessa casa de 6 cômodos. Tá? Então, assim, abstraiam todo o resto da casa, tá? Então, aqui a gente está avaliando somente que a casa tem 6 cômodos, tá? Somente isso. Então, são 6 cômodos, R$60 mil de orçamento. E a previsão para que se gaste, né, 10 mil no primeiro mês para construir um cômodo. Entretanto, no final do primeiro mês, o gerente percebe que foram gastos 12 mil. Então, novamente, o que é que a gente pode tirar dessa conclusão, desse cenário, né? Estava planejado ser gasto 10 mil no primeiro mês. Porém, ao final do primeiro mês, o gerente olhou lá no caixa e viu, ó, nós gastamos foi 12 mil reais. Ao invés de 10 mil, nós gastamos 12, gastamos 2 mil reais a mais. E o que é que isso quer dizer? Isso é uma coisa ruim para o projeto? É uma coisa boa? Então, você também, novamente, não deve cair naquele problema de analisar somente um dos cenários, né? Ou seja, que é o cenário dos custos, do dinheiro, né? Então, assim, embora você tenha gasto 12 mil, mas aqui não fala que foi entregue somente um quarto, né? Então, se você tiver entregado um quarto e meio, né? E gastou 12 mil, é uma coisa boa, né? Porque ao invés de gastar 20, você gastou 12 mil e entregou 2 quartos, por exemplo, ou um quarto e meio, né? Então, assim, você sempre tem que fazer essa análise avaliando esses diversos cenários, né? O cenário do custo, do escopo, né? Do que é que está sendo entregue, o cenário do tempo também. Então, juntando isso tudo é que você vai conseguir ter uma visão mais bem definida do gerenciamento do projeto e do andamento do projeto, né? Da saúde do projeto. Então, né, se os 2 mil que foram gastos a mais foram utilizados para adiantar alguma atividade que tinha já o custo previsto, né, por exemplo, a construção do segundo cômodo, né, e se isso foi feito sem perda de qualidade na execução, significa que o projeto está indo bem. Por quê? Porque você adiantou um trabalho, ou seja, você economizou tempo, você não está gastando mais do que estava planejado, já dado que você está adiantando atividades, e se você está entregando a mesma qualidade que foi prometida, então está tudo certo, né? Muitas vezes isso pode acontecer devido às previsões de tempo iniciais terem sido superestimadas, né? Dado que na etapa de planejamento você não tem uma visão muito detalhada do projeto, então podem acontecer erros, né? Ou seja, você vai refinando as suas predições com o andamento do projeto. E também, né, você pode ter o cenário onde as atividades foram executadas mais rapidamente do que o que foi planejado. Então, e os projetos que controlam as variações de tempo e de custo separadamente, né? Então, sim, dá para a gente utilizar também o valor agregado, né? Então, os que controlam custos, considerando somente o orçamento, eles não comparam o trabalho que foi planejado com o que foi realizado. E os projetos que controlam o tempo, né, separadamente, considerando somente o cronograma, eles comparam o trabalho planejado com o que foi realizado, mas não analisam o custo que estava planejado e o quanto foi realmente gasto. Então, se você analisar somente o tempo, né, somente o cronograma do seu projeto, você pode gastar muito mais dinheiro do que o que estava planejado, mas você vai estar entregando as coisas no tempo previsto, então isso pode ser visto como uma coisa boa, dado que você não está analisando o cenário dos custos, né, do orçamento. Então, você sempre tem que fazer essa análise levando em conta esses 3 cenários aí, né, que é cronograma, custos e escopo, né, e a qualidade, né, os 4, na verdade. Então, a análise do valor agregado, ela compara não só o custo que foi orçado, mas ela compara também o custo real do projeto até um determinado momento, né? Mas considera também o que o projeto conseguiu realmente entregar, né? Ou seja, quanto ele conseguiu agregar naquele projeto. Então, daí o nome valor agregado. E quais são os passos para acompanhar o desempenho do projeto? Então, você deve sempre registrar o desempenho atual do projeto, você deve estimar o desempenho futuro, calcular o desvio, né? Ou seja, quão distante você está do que foi predito e o que está realmente sendo alcançado. E você deve também tomar ações, né? De acordo com a causa ou o tamanho do desvio que foi detectado. E aqui outra questãozinha. É sempre bom para um projeto quando o seu custo real está abaixo do planejado? Então, reflitam aí sobre essa questão, né? É sempre bom para um projeto quando o custo real dele está abaixo do planejado?
Então, vocês viram que em alguns cenários isso é bom, em outros cenários isso não é tão bom, né? Então, reflitam aí sobre esses cenários que pode acontecer isso aí, tá? Então, nem sempre, né, é bom você ter um custo real abaixo do que foi planejado, né, dado que se o cronograma estiver atrasado, as entregas previstas não foram realizadas, e se as atividades foram realizadas com menos recursos do que foi planejado, pode significar que elas foram desenvolvidas com menor qualidade. Mas isso não é uma regra certa, tá? Então, você pode sim fazer redução de custos, né? E garantir a qualidade, isso é uma coisa boa, mas se você degrada a qualidade do projeto, se você diminui a qualidade das entregas, né, isso não é uma coisa boa, né? Embora você esteja economizando recursos, mas você não está entregando a qualidade que deveria. Então, muita atenção a isso também, tá certo? E agora, por fim, né, como utilizar essa análise do valor agregado. Então, o projeto ele precisa ser preparado para fornecer os dados necessários e é necessário que o gerente tenha feito um bom trabalho de planejamento, ou seja, ele tem que ter uma EAP completa e bem estruturada, tá? Então, muita atenção à hierarquia da EAP, né, aos níveis hierárquicos. Então, houveram em algumas EAPs, né, que não estavam seguindo esse papel hierárquico dos pacotes de trabalho, né? Então, o pacote de trabalho que estava acima era independente do pacote de trabalho que estava abaixo. Então, essa não é a ideia da EAP, tá? A ideia da EAP é que você tenha uma hierarquia de estruturas lá, onde as estruturas que estão mais na ponta, né, elas juntas, elas consigam entregar o pacote que está acima dela, tá bom? Você também deve ter uma lista de atividades bem detalhadas, tá? Estimativas de duração das atividades e de custos com a menor margem de erro possível. Você deve ter o cronograma bem definido, orçamento com todos os custos que foram planejados. E também o orçamento do projeto, né, ou também chamado de orçamento base, é a soma de todos esses valores que foram definidos, né, acumulados dos pacotes de trabalho. Então, a soma de todos os recursos que vão ser utilizados, né, que foram descritos na EAP, a soma de todos esses valores vai indicar aí o orçamento total do projeto. E analisando o ciclo de vida de um projeto, né, percebeu-se que na iniciação os custos são mais baixos, na fase de planejamento gasta-se um pouco mais, na fase de execução, né, os gastos aumentam e é quando se tem a maior parte, né, dos seus gastos na execução das atividades, e no encerramento há uma desaceleração do trabalho do projeto. Então agora a gente vai começar a ver algumas palavrinhas-chave, tá? Que são utilizadas aí no valor agregado. Então a primeira delas é o valor planejado. O que é o valor planejado? Né? Abreviado aqui para VP. O valor planejado é o orçamento que foi autorizado, designado para o trabalho a ser executado para uma atividade ou para um componente da EAP. Então, o valor total planejado para o projeto também é conhecido como orçamento no término. Então, o valor planejado é esse orçamento, né, que foi designado para um trabalho a ser executado para uma determinada atividade, e o valor total planejado é também chamado de orçamento no término, tá bom? Que ONT. Então, uma perguntinha, né? Quanto do seu orçamento você planejou utilizar até determinado momento, né? Então, isso vai ser o que o valor planejado tenta entregar, né? Então, o valor planejado ele é calculado dessa forma, ou seja, é o orçamento no término vezes a porcentagem, né, planejada do que foi entregue. Então, vamos a um exemplo aqui. Você tem um projeto para a construção de uma casa, né, o mesmo exemplo que a gente vem vendo aí nos slides anteriores. A casa tem 6 cômodos e vai custar 60 mil, que vão ser gastos em 6 meses. Então, foi planejado construir 2 cômodos até o final do segundo mês e o custo estimado de um cômodo é de 10 mil. Então, qual é o valor planejado ao final do segundo mês? Então, a gente vai pegar essa formulazinha, né? Então, o valor planejado vai ser igual ao orçamento no término. O que é o orçamento no término? É quanto você vai ter aqui, né, orçado até determinado tempo, até determinado momento do projeto. Aqui no caso é o final do segundo mês. Então a gente vai considerar aqui o final do segundo mês, né, ou seja, o final do mês. Então, qual é o orçamento no término que você espera ter quando o projeto for concluído, né? Ou seja, dado que o projeto é 6 meses, o orçamento no término vai ser
o valor total do projeto, né? Lembram aqui, ó, o valor total planejado também é conhecido como orçamento no término. Então, o valor total planejado é 60 mil, né? Ou seja, espera-se gastar 60 mil no projeto. Então, aqui o orçamento no término vai ser 60 mil, tá bom? Vezes, né, a porcentagem planejada que foi realizada, né? Ou seja, quanto foi realizado? Até o momento nós estamos no segundo mês de 6 meses, né? Então, se você está no segundo mês de 6 meses, isso aqui dá aproximadamente aí, né, 33,3%, né? Que vai ser igual aqui a 0,33, não é isso? Então aqui você vai colocar, né, 0,33. Ou também você pode colocar, né, 33 por 100, né? Você divide por 100. Então aí você corta aqui esses dois zeros, né? Ou seja, vai ficar 600 vezes 33, que vai dar aqui, deixa eu calcular. Vai dar aproximadamente aí 19.800, tá? Aproximadamente 20 mil, né? Então, o valor planejado para esse cenário aqui é aproximadamente 20 mil reais, tá bom? Então é assim que você calcula aí o valor planejado. Outra palavrinha-chave, o custo real, né? Então, o custo real é o custo total que foi incorrido e registrado na execução do trabalho para uma atividade ou para um componente da estrutura analítica do projeto. Então, o custo real ele não pode ser recuperado, ele já foi gasto e, mesmo que ele tenha excedido o valor planejado, ele deve ser pago. Então, o custo real é um valor que é quanto você realmente gastou naquela atividade ou pacote de trabalho, e a esse valor ele não tem mais volta, né? Você não tem como reaver esse dinheiro. É o dinheiro que foi gasto e deve ser pago, independente de se é o que foi planejado ou não. Então, mais uma perguntinha, né? No final do segundo mês, o gerente de projeto ele convoca uma reunião de acompanhamento e fala o seguinte: apenas um cômodo da casa foi concluído, apesar de o orçamento planejado ter previsto a entrega de 2 cômodos, e foram gastos 12 mil para construir esse único cômodo. Então, qual é o valor real? Qual é o custo real, né? Qual é o custo real para esse cenário? Então, o custo real aqui vai ser, né? Ó, o custo total que foi gasto e que não vai ter volta. Então, quanto foi que se gastou aqui? Foi 12 mil, né? Ou seja, independente de você ter entregado um ou dois cômodos, é quanto você gastou. Você gastou 12 mil. Então, o CR aqui vai ser igual a 12 mil, tá bom? Então, o custo real é 12 mil. É quanto você realmente gastou para entregar aquele pedacinho do projeto, tá? E o valor agregado, né, ele é o custo planejado referente às atividades ou aos pacotes de trabalho do cronograma que foram realizados ou entregues até um determinado momento. Então, aqui é um novo conceitozinho, né, bastante interessante, que é justamente o principal aí da técnica de análise do valor agregado. Então, o cálculo do valor agregado realmente. Então, vamos a mais um exemplo. No final do segundo mês, o gerente de projeto conclui: apesar de o planejamento ter previsto a entrega de 2 cômodos, custando 10 mil cada um, somente um cômodo foi entregue custando 12 mil. Então, qual é o valor aí da minha variável, valor agregado? Pessoal, lembrem que o valor agregado é quanto essa entrega ela afeta, ela está de acordo com o que foi planejado, né? Então, quanto é que você consegue agregar o projeto a partir do que foi planejado? Então, se foi planejado 10 mil de cada um, né? Embora você tenha gastado 12 mil, que isso aqui é o custo real, o valor agregado, ou seja, quanto você vai diminuir das entregas do seu projeto, vai ser somente 10 mil, porque foi 10 mil que você orçou. Então, o valor agregado aqui vai ser 10 mil. Por quê? Porque essa entrega aqui de um cômodo, ela só vai estar de acordo com o que foi planejado, ela só vai agregar ao seu projeto 10 mil. Embora você tenha gasto 12, mas ela só vai agregar, só vai diminuir do trabalho total do projeto 10 mil, tá bom? Então, o valor agregado aqui é 10 mil.
E além disso, você pode utilizar algumas regras, né, para fazer o acompanhamento das atividades. Então, você pode utilizar a regra 0 por 100, né, ou seja, uma tarefa não considera a conclusão parcial, somente sua conclusão total. Então, uma atividade, ou ela está com 0% concluída, ou ela está com 100%, ou seja, você não tem valores intermediários. Já a regra de 20 por 80, aqui uma tarefa ela é considerada 20% concluída quando a atividade é iniciada e obtém os outros 80% somente quando ela é concluída. E na regra 50-50, uma tarefa ela é considerada 50% concluída quando começa e somente recebe os demais 50% quando for concluída. Então, assim, eu gosto bastante de utilizar essa 20 por 80, porque dado que você iniciou a atividade, você considera que ela foi 20% concluída, né? Ou seja, você startou a atividade, isso é alguma coisa da atividade, embora isso não seja 50%, mas aí digamos que é 20%, né? E quando você conclui a atividade, você tem aí que ela foi, você soma mais esses 80% que estavam faltando, né? Bem, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Para ela não ficar muito longa. E no próximo vídeo a gente continua falando aí sobre a análise do valor agregado, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.